Muito boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Deus seja louvado. Boa noite, povo da Cidade de Glória, povo do sertão sergipano. Muito boa noite aos meus amigos aqui de Socorro. Hoje eu estou em Socorro. Hoje eu estou por cá, né? Estou aqui em Socorro. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Povo de Aracaju, de Socorro, Pedra Branca, Riachuelo, povo de todo o estado de Sergipe. Deus abençoe rica e poderosamente. Nós estamos começando aqui a fazer a nossa leitura bíblica antes de dormir. A gente já vai dormir meditando juntos na palavra de Deus. Não é isso? Foi essa orientação que Deus ele deu a Josué. Medita na minha palavra, né? De dia e de noite. Nós começamos de dia e agora vamos passar uma temporada à noite. Deus abençoe e compartilhe aí essa live em nome do Senhor Jesus e que Deus, ele esteja no controle de todas as coisas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em Êxodo, capítulo 13. Daqui a pouco eu cumprimento os irmãos, vai entrando, já vai abrindo a sua Bíblia e vamos seguir aqui na direção da palavra de Deus. Qual é a leitura de hoje? Êxodo, capítulo 13. Nós vamos falar sobre a santificação dos primogênitos dos filhos de Israel. Amém? Diz assim, olha, no versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Veja que antes, houve a morte dos primogênitos do Egito, E agora o Senhor está santificando os primogênitos do povo de Deus, do povo de Israel. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, que eles são meus. Então são os escolhidos, aqueles que servem ao Senhor. Então no versículo 3, em nome do Senhor Jesus, diz aqui, olha: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Versículo 4. Hoje, no mês de Abide, vós saís. 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido, na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto nesse mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Então veja que Deus ele tinha tudo que preparado. Deus estava instruindo, tirou o povo de Israel com mão forte, Teve toda aquela situação, perderam os primogênitos, Foi um choro, desde os animais até o filho de Faraó. Então, ele estava santificando, fazendo ao contrário, A bênção estava sobre o povo de Deus, para que eles, entendessem que eles iriam entrar numa terra que Deus preparou. Irmãos, nós precisamos aprender e lembrar de onde Deus te tirou. Como foi o teu encontro com Jesus?
Existem pessoas que Deus tirou lá da depressão, que Deus tirou do meio das drogas, que Deus tirou no meio da destruição, não é isso? No meio das dívidas, que a pessoa estava até... porque tem gente, quando ela está endividada, ela pensa até na morte. Mas com mão forte o Senhor nos tirou dali, dando o Senhor Jesus por nós. Nós nunca podemos esquecer. Nunca podemos esquecer de onde nós saímos. Amém? Então, ele colocou aqui, né, ele foi fazendo, explicando como é que ele queria que acontecesse, que eles não esquecessem, né? O tipo de alimentação. Existe alimentação, né? A Daniel foi o jejum que Daniel fez, né? E comendo só o quê? Frutas e legumes. Aqui eles não podiam comer pão levedado. Então Deus, ele nos dá orientação. Você sabia que existem batalhas que Deus, ele vai pedir algo a você? Ele vai pedir para você uma separação, ele vai pedir para você um jejum de palavras, ele vai pedir para você um afastamento. Quando ele deu instrução a Pedro, ele disse assim para Pedro que ele afastasse o barco, né, um pouco da terra. Ele tinha que tirar o barco um pouquinho da terra. O que Deus estava dizendo ali? O que Jesus estava dizendo para Pedro? Que Pedro, ele estava com o coração e com a visão nas coisas terrenas. E que essa visão estava o quê? Atrapalhando as coisas espirituais de acontecer. Amém? Então ele estava mostrando aqui, orientando Moisés, que orientasse o povo de Deus, que eles iriam, né, passar por algumas terras. E eles iriam entrar na terra que mana leite e mel. Então, tem coisa que Deus diz para você que parece impossível, que você já enxerga os inimigos, né? Ele mostrou, eles iriam enfrentar inimigos. Mas nós precisamos focar na bênção que Deus liberou. Porque aquele que liberou a bênção, ele também vai liberar o quê? As condições para você enfrentar, né, o que vai vir antes da bênção. Porque sempre antes da bênção, irmãos, nós enfrentamos algumas lutas, né? Nós somos provados para ser aprovados. E é isso que muita gente não entende. Ele fica focado só na bênção, mas esquece que ele tem que batalhar. Você tem que batalhar. Porque o que prometeu a bênção, ele está forjando, né? Forjando o seu caráter. Então tem que preparar. Com alguns ele prepara também com jejum, com a jejum de alimentos. Então naquilo que Deus falar para você, cumpra. Porque ele está preparando você para a vitória. Amém? Então a Bíblia mostra aqui no versículo 6. 7 dias comerás pães asmos. E ao 7º dia haverá festa a quem? Ao Senhor, né? Para que ficasse marcado. Foi o Senhor que esteve conosco. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu cumprimento todo mundo. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Vamos aqui para o versículo 7 de Êxodo 13. Ele diz aqui, olha, 7 dias se comerão pães asmos. E o levedado, né, o que podia ter fermento, não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. Então, por um tempo, eles não podiam usar fermento na massa. Amém? Tinha que ser totalmente sem fermento. Fica quase como um biscoitinho. Não sei se você já comeu, mas fica como um biscoitinho, ele não cresce. Então diz aqui, olha, e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor, né? O Senhor te tirou do Egito. Então,
toda aquela instrução, ele estava falando com Moisés e com o povo de Israel, que eles deveriam falar para os seus filhos, né? O que Deus fez para tirar eles do Egito, para tirar eles do tempo da servidão. Eles teriam que contar o testemunho. Por que tinha aquela festa, que aquela festa estava todos os anos, eles teriam que instituir aquela festa, né? Porque ali era uma comemoração, não poderia ter pão com fermento, né? Então, tudo aquilo ali era para representar a obediência, a alegria por um Deus que lutou por nós. Amém? Uma coisa que me chama a atenção aqui é a Santa Ceia. Por que nós ceamos todo segundo domingo do mês? E é quase como uma festa. Veja que os pastores preparam a mesa da ceia. Não é isso, né? Preparam. E se vocês prestarem atenção, os pastores, eles gostam de ir bem alinhado naquele dia. Porque nós vamos dar honra a quem tem o quê, irmãos? Aquele que tem honra. Nós vamos sentar na mesa com Jesus. Aí nós preparamos o pão, preparamos o suco de uva. Não é qualquer pão, não é qualquer suco de uva. Tudo a gente prepara. Veja que quando você olha cada mesa de Santa Ceia, cada uma mais linda do que a outra. Porque nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos ali alinhando aquilo, mostrando para o Senhor que nós temos o quê? Reverência a Ele. Nós temos temor. E também estamos ensinando, né, as nossas crianças. E não são as crianças de idade. Aqueles que são bebês na fé. Que nós devemos, né, ter reverência naquele dia, que é o dia da Santa Ceia. É um dia que nós separamos, amém? Então, irmãos, né, ele estava mostrando aqui, vocês têm que falar, têm que testemunhar para as crianças. Portanto, no versículo 10, portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então, ali deveria, né, de ano em ano, estar ali lembrando e sempre testemunhando, para que nunca se esquecesse. Versículo 11. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais, né, que tiveres, os machos serão do Senhor. Então veja, tudo o que é a madre, né, é como um recém-nascido. Então, por exemplo, né, naquele tempo se consagrava o que? Os animais, né? Quando você ia escolher sempre o melhor fruto, né? A melhor maçã, não é uma maçã, mas a melhor maçã, aquela mais bonita, né? Aquele fruto mais cheiroso. Então, tudo aquilo era separado, né? Com carinho, com amor, com temor ao Senhor. Ele pediu aqui, né? Os animais, né? O primeiro, aquele recém-nascido, né? Então, é muito importante. Isso mostra sobre as primícias, né? As primeiras coisas. Quando a gente acorda, as primeiras horas do dia. Amém? O domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que nenhum cristão pode, né, não deve faltar no culto no domingo. Porque é o primeiro dia da semana. Você está consagrando. Então veja que o Senhor, ele já nos ensina aqui. Amém? No versículo 13. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro, e se não resgatares, cortar-se-á a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo,
Que é isto? Diz-lhes: o Senhor nos tirou com mão forte, com poder, né? Do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato, né? Ele faz aquela marquinha, né? Como de fimose. Então, todo primeiro, o homem, né? Então, ele era o quê? Ele era consagrado ao Senhor, amém? Assim como o Senhor tinha dito. Mas sempre tinha o quê? Uma causa, né? Porque tinha havido morte lá no Egito. Então, diz aqui, olha, e será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Glória a Deus. Aí, irmãos, versículo 17, nós começamos a ver mais coisas sobrenaturais da parte de Deus. Sabe, quando Deus ele nos chamou para andarmos com Ele através de Jesus, todos os dias nós temos a expectativa de viver coisas extraordinárias com o Senhor. Amém, irmãos? Né? Nós começamos a enxergar, até mesmo no desabrochar de uma flor, nós vemos a mão do Senhor. Você precisa entender, sabe? Você vai ver em coisas pequenas, meu Deus, como Deus é bom. Você vai conseguir enxergar os livramentos do Senhor. Você vai conseguir enxergar, irmãos, né? O suprimento, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Você sabia disso? Né? E Ele gosta de suprir nos detalhes. Então, boa coisa é nós nos colocarmos, nos posicionarmos, né, na dependência de Deus. Versículo 17 diz assim, olha, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José, lembra que José fez o povo jurar, né? Que ele disse mas muitos anos, né? Olha, quando eu deixar essa terra, que ele já falou lá no leito de morte, não deixe os meus ossos, porque Deus há de levar o povo de Israel para a terra prometida. Amém? Não é que ele foi profeta, ele estava crendo na promessa de Deus. Não deixe os meus ossos, porque certamente Deus vai visitar o povo de Israel e vai cumprir a promessa, vai levar para a terra prometida. E o Moisés, ele não esqueceu, né? Ele mandou buscar onde estavam os ossos, né? Para que fosse com eles. Então ele diz aqui, olha, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Né? Eu não vou alcançar em vida, mas eu quero que os meus ossos sigam viagem com o povo de Israel para a terra prometida. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a estrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia
numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Veja que Deus maravilhoso. Amém? De dia e de noite eles viam o sinal, né, de Deus protegendo eles, né? Com a coluna de nuvens, para que o sol escaldante do deserto por onde eles estavam não os destruísse, né? Aquele calor, né? Um calorzinho que está no Nordeste, principalmente no sertão, gente. Eita calor, né? Mas Deus coloca uma nuvenzinha para nos guardar. Amém? E à noite ele ia alumiando os caminhos. Então, quando a gente vê essa parte aqui, a gente vê a mesma coisa Deus faz hoje na nossa vida. Ele é um Deus fiel. Você pode não estar enxergando com seus olhos carnais, mas Ele está te guiando. Ele está te guiando para o propósito. Você está vivendo um processo. Por que eles não foram pelo caminho mais curto? Porque eles não estavam preparados. Quando eles vissem a primeira dificuldade, eles vissem a primeira guerra, eles iam voltar correndo para o Egito. Irmãos, às vezes nós temos que entender que entre a tua saída de uma situação e a chegada da promessa, tem o processo. E Deus sabe aonde você não está preparado. Sabe que você pode largar, ai meu Deus, essa luta está grande, eu vou voltar para onde eu estava. Então Deus, ele vai por um caminho mais longo, mas ele está trabalhando. Então ele estava trabalhando aqui, né, com o povo de Israel. No versículo 20, no versículo 22, onde a gente termina agora. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você pode escrever aí, glória a Deus? Tem gente que colocou, que já entendeu. Tem gente que entendeu logo. Tem gente que demora mais um pouquinho. Mas tem gente que já entendeu. Amém? Deus, Ele cuida de cada um de nós no detalhe. Pastor, mas tal coisa... Deus está cuidando. Deus está cuidando. Ele está cuidando quando você dorme. Ele está trabalhando a seu favor. Ele está cuidando enquanto você está de pé. E se você estiver atento, amém? Se você estiver atento aos sinais, você vai entender, irmãos, que poderia acontecer coisa pior. Poderia, irmãos, acontecer alguma coisa que lhe fizesse desistir. Porque Deus, Ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Amém? Você lê toda a Bíblia, a missão que Ele deu para Moisés, Moisés poderia suportar. Outro talvez não. A missão que Ele deu a José, José suportou. Amém? José suportou em silêncio, pedindo ajuda ao Senhor. O Senhor foi orientando. Você imagina as noites de José? Devia ser uma noite chorosa. Meu Deus, eu não estou entendendo. O Senhor me disse que ia acontecer isso, tal. Mas no outro dia de manhã, José não ficava lá carrancudo, brigando com Deus ou brigando com os homens. Não, José ia fazer o que tinha que fazer. Ia fazer com alegria. Ia fazer com temor. Ia fazer com zelo, fazendo sempre o melhor. É isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele te deu uma promessa. Todos nós temos nós temos várias promessas. Nós temos várias promessas. Mas entre o dia que Deus nos deu a promessa e o cumprimento dela, eu vou ter que viver o processo. E no processo, se eu entender as lutas, eu vou enxergar que Deus está me protegendo de dia e de noite. E eu vou continuar caminhando, porque Deus já me prometeu a vitória. Amém?
Essa passagem ela é muito linda. Olha, o livro de Êxodo é um livro maravilhoso, porque nós vemos Deus trabalhando. Amém? Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na nossa vida. E a vitória que Deus declarou, ela vai acontecer. Então se alegra no processo, vive ele, faz o melhor para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que Deus é que está te protegendo de dia e de noite. Que Deus fale mais ao seu coração. Amanhã, 10 horas da noite, nós estamos aqui. E vamos caminhar, amém? Vamos caminhar, que Deus é bom, em nome do Senhor Jesus. E você compartilhe, convide outras pessoas, e nós vamos aqui aprendendo. Às vezes a gente quer ler, e tem gente que tem sono, é tanta correria. Então, antes de dormir, vamos aprender um pouquinho mais aqui com a palavra de Deus. Vamos ler juntos, vamos partilhar do pão juntos. E vai ter dias que Deus vai liberando bênçãos para cada um de nós, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço, Senhor, pelos valentes que o Senhor tem levantado agora à noite. Alguns, mas à noite eu durmo cedo. Pai, é o Senhor que nos mostra a necessidade que nós temos, Senhor. Então, move cada coração, abençoa os meus irmãos. Meu Deus, como a tua palavra nos mostra, muitas vezes, para que uma promessa se cumpre, nós vamos por um caminho mais longo. Porque existem pessoas, meu Deus, que elas ainda têm o coração lá no Egito, lá nas coisas passadas. E elas precisam caminhar com o Senhor um pouco mais, para entender que elas não são do Egito, que elas são um povo escolhido, um povo adquirido. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que toda a visão negativa, que toda a visão das trevas caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada um de nós tenhamos acesso a tudo aquilo que Jesus já comprou na cruz do Calvário. Acesso à saúde, acesso à paz, acesso à prosperidade, acesso, meu Deus, à alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Acesso à fé, porque sem fé ninguém vai te agradar. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está se agradando com as pessoas que estão aqui. E grandes coisas fará o Senhor em nós e por nós. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? E nós terminamos por aqui Êxodo, capítulo 13. E que bênção, né? E que bênção. Então, que você possa enxergar, amém? A coluna de fogo e a nuvem. Deus dando refrigério. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse que se preocupa com os detalhes. Viva o processo, irmãos. Viva o processo, porque assim como esse povo, veja que ele falava assim, né? De ano em ano comemore. E conte para os filhos. E conte para os filhos. Testemunhe. Ensine a eles. Nós estamos sendo forjados para ser testemunha para os nossos. Amém? Seus netos vão falar da sua fé. Seus bisnetos vão conhecer a sua fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus fale mais ao seu coração. Que você tenha uma boa noite de descanso, de renovo. E que amanhã você levante debaixo da graça e da unção e cheio do poder de Deus para vencer mais uma quarta-feira. Porque Deus já preparou a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha uma boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está por aqui. Olha aí quanta gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Cristiane, irmã Lica, representante de mesa de alguma loja. Irmão Roberto, irmã Devânia, irmã Senira,
Kaique, Rosineide, Deus abençoe, Deus abençoe. Irmã Maria, deixa eu... irmão Gileno tá aí também, Deus abençoe. Marcos, Deus abençoe. Patrícia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Lopes, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? Dênia, né? Acho que é Dênia. Deus te abençoe, querida. Versículo do dia, Deus te abençoe. Amém? Eu acho que eu vi Tia Neide por aqui. Tia Neide, meu amor, Deus abençoe a senhora, viu? Rique poderosamente. Que filme lindo, hein, Tia Neide? Filme lindo, eu assisti à tarde. Que filme lindo, todo mundo deveria assistir, né? São 3 histórias que falam sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe, gente. Vamos para a cama. Em nome de Jesus, que amanhã vai ser tremenda a vitória que Deus preparou para nós, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.